A busca pela juventude eterna moldou e destruiu inúmeros rostos em Hollywood. Por trás de cada sorriso perfeito, de cada pele impecável, muitas vezes se esconde uma história de dor, medo e identidade perdida. Em um mundo onde a câmera amplia cada ruga e o público exige imortalidade, algumas estrelas pagaram um preço alto pelo sonho de permanecer jovem. Elas queriam vencer o tempo e perderam a si mesmas. De vencedores do Oscar a supermodelos, suas histórias são advertências de uma indústria brilhante, mas implacável. Hoje, olhamos para 8 personalidades famosas cuja beleza um dia encantou milhões, mas cuja busca pela perfeição as afastou dos holofotes. Estes são os seus rostos e as silenciosas tragédias que deixaram para trás. Sylvester Stallone, ele era o símbolo de força, coragem e inabalável força de vontade. Com Rocky e Rambo, Sylvester Stallone marcou uma era cinematográfica inteira. Um rosto que representava determinação e autenticidade. No entanto, com o passar dos anos, a expressão natural deu lugar a uma máscara lisa e tensa. O público notou a mudança: bochechas mais firmes, testa rígida, um olhar que parecia menos vivo do que antes. Rumores sobre facelifts, botox e preenchimentos circulavam, enquanto Stallone permanecia em silêncio. Ironicamente, seu sorriso marcante e levemente torto foi, certa vez, o resultado de uma cirurgia após um parto complicado. Agora, a obsessão pela beleza alterou novamente essa marca registrada. Hoje, ele se encontra entre duas imagens de si mesmo: o lutador bruto de outrora e o herói perfeito de hoje. Em seu rosto se reflete a tragédia de muitas estrelas. A tentativa de vencer o tempo muitas vezes termina com a perda daquilo que as tornava únicas. Jane Fonda. Ela foi e é realeza de Hollywood, vencedora do Oscar, ativista, ícone fitness. Jane Fonda nunca lutou apenas contra estereótipos, mas também contra o próprio reflexo no espelho. Falou abertamente sobre facelifts, cirurgias nos olhos e pescoço, e sobre o arrependimento que veio depois. Eu não queria parecer que estava negando o tempo, confessou ela uma vez. No entanto, a pressão em uma indústria que raramente perdoa o envelhecimento era avassaladora. Seu rosto permaneceu radiante, mas menos vivo. Seus olhos suavizaram histórias que antes carregavam faíscas. Hoje, Fonda fala de aceitação, de beleza interior e de paz consigo mesma. Talvez essa seja a sua maior vitória. A percepção de que a verdadeira juventude não está na pele, mas na atitude perante a vida. Goldie Hawn. Ela era o raio de sol da América. A mulher com o riso contagiante, os cabelos dourados e uma leveza que encantou gerações inteiras. Mas a maldição da juventude eterna não poupou Goldie Hawn. Nos anos 2000, seu rosto começou a mudar. Bochechas cheias, testa lisa, lábios que pareciam estranhos. Botox, preenchimentos, talvez facelifts. Ninguém sabia ao certo o que era real e o que não era. Para muitos fãs foi um choque, pois o calor natural de Gold parecia desaparecer por trás de uma máscara impecável. No entanto, ela permaneceu fiel a si mesma, defendeu suas decisões com serenidade. Felicidade é o meu segredo de beleza, disse ela, e falava sério. Hoje, Goldie Hawn se destaca como o símbolo de uma mulher que aprendeu a abraçar o próprio reflexo, mesmo que não mostre mais a garota de antes. Linda Evangelista. Ela foi a musa dos anos 90, o rosto que definiu a moda. Eu não levanto da cama por menos de US$ 10.000, disse Linda Evangelista uma vez. E era verdade. Mas uma única intervenção destruiu o que ela havia construído por décadas. Um tratamento supostamente inofensivo de cool sculpting terminou em catástrofe. Seu corpo reagiu paradoxalmente. A gordura cresceu em vez de derreter. A silhueta antes perfeita distorceu-se e Linda desapareceu do público por 5 anos. Somente em 2021 ela contou sua história, honesta, vulnerável, humana. O que restou não foi um ícone da moda, mas uma mulher que encontrou a coragem de tornar visível seu próprio infortúnio. Seu rosto hoje não é impecável, mas verdadeiro. Um grito silencioso contra a obrigação de ser perfeita.
Shania Twain. Ela era a rainha do country pop, uma voz cheia de sol e força. Nos anos 1990, Shania Twain conquistou o mundo com Man I Feel Like a Woman. Natural, radiante, intocada pela obsessão do glamour. Mas anos depois, seu rosto parecia mudado. Mais liso, mais cheio, quase perfeito demais. Fãs especulavam sobre botox e preenchimentos. Outros sobre as consequências de sua doença. Pois a doença de Lyme quase destruiu sua voz. Várias cirurgias se seguiram. Talvez a dor por essa perda tenha sido maior do que qualquer medo de rugas. Quando ela retornou, ainda era bonita, só que diferente. Por trás da pele impecável, havia uma mulher que havia aprendido a recomeçar. Seu rosto hoje não conta uma história de vaidade, mas de sobrevivência. Shania é a prova de que a beleza às vezes surge exatamente onde a vida deixa cicatrizes. Terry Hatcher. O público a amava como Susan Mayer, charmosa, vulnerável, real. Mas em Hollywood, a autenticidade é um risco. Quando Terry Hatcher apareceu de repente com a pele mais lisa e o rosto mais firme, as manchetes se multiplicaram. Botox? Preenchimentos? Ela não ficou em silêncio, mas mostrou ao mundo seu rosto sem maquiagem. Cada ruga, cada sorriso. Eu quero poder ver como me sinto, escreveu ela. Corajosamente, confessou ter experimentado pequenas intervenções, mas as descartou. Seu objetivo não era a perfeição, mas a liberdade. Apesar disso, o julgamento permaneceu duro. Lisa demais para alguns, velha demais para outros. Terry hoje representa as mulheres que não se deixam ditar nem pela idade, nem pelo medo. Suas rugas não são um defeito, são capítulos de uma vida real. Barry Manilow. Ele era o homem com a voz inconfundível, o cantor que encantou milhões com Mandy e Copacabana. Sua música não envelhecia, mas seu rosto sim, e em algum momento, demais. Quando Barry Manilow apareceu de repente com um rosto impecavelmente liso, quase imóvel, o choque foi grande. O sorriso antes caloroso, a mímica viva, pareciam congelados. Rumores sobre facelifts, cirurgias nas pálpebras, botox circulavam. Ele mesmo raramente falava sobre isso. Brincou uma vez que uma cirurgia no nariz lhe deu, sem querer, um rosto mais jovem. Mas os fãs sentiram que por trás da fachada impecável havia insegurança. Em uma indústria onde a juventude é um padrão, ele também queria permanecer. Hoje, Manilow ainda se apresenta. Sua voz continua sendo seu verdadeiro legado. O rosto pode ter mudado, mas sua música ainda carrega o som do verdadeiro ser humano que ele é. Janice Dickinson. Ela se autodenominou a primeira supermodelo do mundo. E estava certa. Janice Dickinson era selvagem, bonita, perigosamente honesta. Mas o brilho do mundo da moda exigia juventude, e ela entregou, com bisturi e seringa. Cirurgias de mama, facelifts, botox, preenchimentos. Ela falou abertamente sobre tudo. No início, era autoconfiança, depois hábito, depois vício. Em algum momento, ela não via mais no espelho a mulher que era. A mídia a transformou em um monumento à beleza exagerada. Ela mesma chamou de um caro mal-entendido. Mais tarde veio o câncer, e Janice começou a se desapegar de sua aparência. Hoje ela exibe suas cicatrizes com orgulho, sinais de uma vida que não conheceu o medo. Ela não é mais a modelo perfeita, mas uma mulher que sobreviveu. E talvez essa seja a forma mais bela de beleza que existe. Em Hollywood, a luz é implacável. Ela ilumina a fama e cada vestígio de transitoriedade. Estas 8 histórias mostram que a beleza não é um escudo, mas muitas vezes uma prisão. Por trás de cada pele impecável reside o medo de desbotar, de ser esquecido. Mas com os anos, cresce a percepção de que a verdadeira grandeza não está no espelho, mas na coragem de se aceitar. Algumas dessas estrelas encontraram a paz, outras ainda a procuram, mas todas mostraram que a perfeição não é um padrão para a humanidade. Talvez essa seja a lição silenciosa por trás de todas as fachadas brilhantes. O envelhecer não é um inimigo, mas um testemunho da vida. E, às vezes, a verdadeira beleza começa exatamente no momento em que se para de querer forçá-la.